A conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Quem disse isso foi o teólogo inglês John Wesley. Olá, eu sou Cristiane Rebelo e este é o programa Reconstrução Pessoal. E hoje nós estamos aqui para conversar com Simone Rebelo. Ela vai nos contar um pouquinho sobre como foi sua conversão e o que foi que modificou na vida dela a partir de então. Obrigada, Simone, pela sua presença. Que bom que você está aqui para compartilhar conosco mais um pouquinho da sua história. Boa noite, eu que agradeço o convite, Cris, e eu estou assim muito feliz e lisonjeada por poder compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. Amém, que bom. Conta pra gente aí um pouquinho de quem é Simone, de onde você veio, onde você nasceu. Eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sou de uma família alemã, né, do interior de Santa Catarina. Fui educada na religião luterana, né? Os meus pais me levavam na escola dominical, meu pai lia a Bíblia diariamente, orava conosco. E só que lá na minha adolescência eu fui me afastando de Deus e também deixei de frequentar a igreja por um bom tempo. Até meus 20 e poucos anos, assim, eu fazia as minhas orações, mas eu não ia mais à igreja, né? Eu que me afastei, né? E a Simone é uma pessoa muito alegre, né? Trabalhadora, né? Eu sou persistente, né? Sou agitada também, né? E uma pessoa muito feliz, né? E determinada naquilo que está prestes a realizar. Como foi que você comentou com a gente que você se afastou Sim. da igreja, e como foi o seu retorno? Meu retorno foi, eu comecei a fazer faculdade de letras, secretariado executivo na minha cidade, e lá eu conheci uma pessoa, a Silene, né? E por 3 anos, né, ela começou a falar para mim do que Jesus estava fazendo na vida dela. Ela tinha recém se separado, né? E ela começou a frequentar a igreja e começou a falar, né, o que Deus estava fazendo na vida dela, os milagres, as bênçãos. E por 3 anos ela foi falando para mim daquele amor de Jesus. Só que eu ouvia tudo aquilo que ela falava, mas eu não queria nenhum compromisso, né? E eu também não sabia que ela orava por mim, essas coisas assim, não. Eu gostava de ouvir, eu conhecia, mas eu não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. E daí ela foi falando, a gente foi cada vez se aproximando mais e eu via realmente aquilo que Deus estava fazendo na vida dela. E ela sempre me convidava para ir nos cultos, né? Ela frequentava uma comunidade lá em Jaraguá do Sul, mas ela me convidava, mas eu sempre ia saindo pela, né, tangente. Não, hoje eu não quero, não, eu não vou. Ela, no início, ela me deu livros, ela me deu um CD, né, com músicas cristãs, né, e da Alessandra Samadello. Ah. Isso. Mas ficou lá o CD, o livro ficou lá na estante, assim, eu não ouvia. Mas o tempo foi se passando e eu me lembro assim, como se fosse hoje. Em fevereiro de 2003, eu acordei num domingo de manhã e olhei assim para fora, e eu tenho veneziana no quarto, na época eu tinha, e eu vi os raios solares entrando assim e eu senti vontade de ir pro culto. E aí naquele dia eu liguei para ela, né, umas 5 horas da tarde eu liguei para ela e falei: Silene, eu tô pronta. Tá pronta? Tô pronta para ir pro culto. E daí ela me buscou e nós fomos. E desde aquele dia eu nunca mais deixei de ir. E foi o dia mais importante da minha vida, né? Que foi quando o pastor fez a
o chamado, né? Quem quisesse ir lá para frente para receber a oração, né? Eu fui, né? E realmente naquele dia eu abri o meu coração para Deus poder tirar tudo aquilo que estava dentro de mim, que não me fazia bem, né? Traumas de infância, tudo. Ali eu me entreguei, né, no altar e falei, Senhor, me faz uma nova criatura. E ali eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? E a caminhada começou, né? Eu já estava com 27 anos, né? E dali para frente foi só a cada dia buscando mais a Deus, né? Comecei a participar dos discipulados, estudo bíblico. Eu tinha muita fome e sede de conhecer a palavra de Deus. E uma coisa que hoje eu vejo assim, que eu permiti que Deus agisse na minha vida. Sabe quando o pai fala assim, o filho está na beirada da piscina e fala, filho, pode pular que o pai está aqui? Foi assim que eu me entreguei para Jesus, para Deus, né? Eu falei, Senhor, me faz uma nova criatura. Tira de mim tudo aquilo que não presta. E um dia eu estava numa pregação e a pastora falou que quando a gente vem para Jesus, né, vem do mundo assim como eu tinha essa vivência, você vem carregado cheio de coisas, né? E aí ela pegou uma bolsa e falou assim, você é essa bolsa aqui, né? E quando você aceita Jesus, você vem, a bolsa está carregada, ele te vira, vai te esvaziando e vai colocando os valores dele, as coisas boas dele dentro de você. E isso eu tomei para mim. Senhor, tira tudo aquilo que não te agrada da minha vida e vai me fazendo uma nova criatura, né? Então, assim, resumindo, né? Tem muita coisa, mas resumindo foi assim. E nós sabemos que você tem uma chamada ministerial, que você se preparou para isso. Quando foi e como foi que você ouviu a voz do Espírito Santo te chamando para a obra, te falando para que você se preparasse? Como foi que isso aconteceu? Como eu falei, eu recebi, aceitei a Jesus em fevereiro de 2003. E em junho de 2003 nós estávamos, né, num sábado à tarde em estudo na igreja, né? Ali eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Foi um momento assim maravilhoso. E daí no mesmo ano, em novembro, eu fui batizada, né? Desci as águas, né? Fizemos todos os preparos. E nós sempre tínhamos a salinha de oração, que nós íamos orar, eu, a Silene, essa minha amiga, e mais umas outras pessoas, nós orávamos sempre, muito oração, jejum. E foi numa dessas orações que Deus falou comigo que um dia eu estaria à frente de uma igreja, né, e que Ele queria que eu me preparasse. Mas eu orei muito, conversei com o meu pastor, compartilhei, nós oramos, né, o pastor também, porque eu estava recém me formando na faculdade de letras, né? Então, eu me formei em 2004, né, e na faculdade de letras, e em 2005 a igreja me enviou, né, como missionária, para eu fazer o curso de teologia no interior de São Paulo, no seminário, né, Instituto Bíblico, e por lá eu fiquei 3 anos, né, e a igreja me manteve lá, né, os irmãos, né, me ajudaram a ficar esses 3 anos. Foi um momento assim que difícil na época para minha família entender tudo isso, né? Por eles serem luteranos, eu ter trocado de igreja e tudo ter... Eu lembro que a minha mãe falou na época, mas agora você está formada, agora você vai deixar tudo aqui. Mas para mim aquilo não era, porque o chamado que eu tenho e que eu tinha e o que eu ouvi, o que Deus falou comigo, a transformação que Deus estava fazendo era muito maior. Então, eu com 29 anos,
Eu deixei tudo, na verdade a gente fala deixar tudo, mas deixei, né, a minha família e fui buscar aquilo que Deus tinha para minha vida, né? E fui lá estudar esses 3 anos. Foram 3 anos de descobertas, não é? E de aprendizado. E eu sempre brinco que a gente aprende mais, às vezes, lá no seminário, fora da sala de aula, do que às vezes dentro da sala de aula, porque a convivência, o que a gente aprende ali com outras pessoas, é ensinamento para o resto da vida. Sim. A gente cresce. Sim, Cris. Eu posso falar assim que foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi um momento assim que eu pude sentir muito a presença de Deus, ficar muito tempo a sós com Deus. Eu confesso que quando eu cheguei lá, passaram-se alguns meses, né? Eu quis ir embora, né? Daí eu conversando com um colega lá, né, ele falou, não, Simone, vamos orar, né? Não pode ir embora assim, né? Pouco tempo. E eu fui para a salinha de oração lá do seminário e Deus falou muito nitidamente assim comigo que eu tinha começado muitas coisas e não tinha terminado, mas que a obra dele eu não poderia fazer pela metade, né? E as minhas orações, desde o primeiro final de semana que eu estive lá, que eu chorei muito quando eu cheguei lá no sábado, né? E eu dormi com aquela palavra, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu falei, Senhor, o que eu tiver que passar, eu vou ter que passar. Só renova as minhas forças cada manhã. Me renova a cada manhã. E isso eu vivenciei lá. O que a gente tem que aprender e passar, ninguém pode passar pela gente. Não, né? E outra coisa que, assim, as amizades que você faz lá, né? A vivência com outras pessoas, né? De outras culturas, né? Então, e a aprendizagem da palavra, né? E principalmente o teu relacionamento, você e Deus. O secreto quando ninguém vê. O outro nos lapida lá dentro daquele seminário, porque assim, as nossas arestas todas, as coisas que a gente tinha em casa e não tem lá, as coisas que a gente não sabia e passa a saber, como você disse, de outras culturas, nossa, você quer ir embora toda semana quando você chega lá, né? Mas o que eu posso falar que essa vivência, você, como você falou, conforto da sua casa, né? Então lá eu tinha só uma cama beliche, uma escrivaninha e 2 portas de guarda-roupa. Mas eu era muito mais feliz lá dentro do que fora. Eu tinha o que eu mais precisava lá, né? Todos os dias, todos os momentos, né? Eu não tinha, talvez, o conforto, né? Mas Deus nunca deixou faltar nada e sempre supriu todas as coisas, né? E eu sempre pedi para Deus assim, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade, fazendo a Tua vontade, né? Porque eu sabia que existiam muitas pessoas que estavam contribuindo também para que eu estivesse lá, né? Os irmãos da igreja, os pastores, né? Que me levaram lá para o instituto. Então eu tinha todo um apoio, né? Graças a Deus, eu sou muito grata a Deus, né? E hoje estou aqui, né, podendo compartilhar o que Deus fez. E eu sempre falo assim, Cris, que a mudança que Deus fez na minha vida foi gradativamente de dentro para fora e não foi nada forçado. Porque todas as vezes que eu ia para o culto, Deus falava algo novo, ia transformando, e era a palavra, né? Eu chegava em casa e era a palavra que ia me transformando, né? A minha maneira de vestir, a minha maneira de falar, né? Os ambientes que eu frequentava antes, eu já não tinha mais vontade de frequentar os mesmos ambientes, né? E isso foi, né? Não foi ninguém, você não pode isso, você não pode aquilo, não. Era o Espírito Santo de Deus que me mostrava como que eu tinha que agir. E eu pude aprender muitas coisas, né? Quando eu aprendi que eu era o templo do Espírito Santo, né? Porque muitas coisas eu não conhecia.
E dali eu fui valorizando, né, meu corpo, a me gostar, a me amar, a me aceitar, coisas que Deus foi fazendo, principalmente na relação com a minha mãe, que Deus foi curando, né? E mãe, um dia eu cheguei para ela e falei, mãe, me perdoa por tudo que eu fiz, se alguma vez eu te magoei, né? E ela olhou para mim e disse, mas o que, minha filha? Então ela nem, né? Mas nós não tínhamos um bom relacionamento, né? Mas eu fui ali com a palavra de Deus, eu fui entendendo, né? Uma restauração, então. Foi uma restauração, né? E hoje nós somos melhores amigas, né? E Deus foi restaurando a minha emoção a cada dia, né? E graças a Deus, assim, eu faria tudo novamente, porque valeu a pena. Bom, nós vamos continuar com a conversa com a Simone, mais um pouquinho sobre a reconstrução pessoal dela. Agora, se você também já está gostando do nosso vídeo, vai lá no nosso site mlnvida.com e veja lá os recursos que nós temos, as outras mensagens e aquilo que você pode aproveitar e que pode ser de uma pequena ajuda para você. Agora, se quiser falar conosco, enviar alguma pergunta ou qualquer outro assunto, o nosso e-mail é info@mlnvida.com. Nós estamos também no Facebook, no Instagram e todas as outras redes sociais que eu não sei o nome, mas você vai nos achar fácil, tá bom? Continue com a gente, vamos ter um pouquinho mais da Simone. Então, Simone, tem um texto da Bíblia onde Moisés diz assim, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui, Sim. eu não me atrevo a sair, eu não quero sair e eu não vou sair, porque o nosso lugar é onde Deus nos colocou. E nessa sua jornada onde Deus te colocou, primeiro Ele te colocou numa igreja para ajudar e também lá no seminário você conheceu o que viria a ser o seu esposo, o seu marido. Sim, né? Nós nos conhecemos na época na igreja, né? Lá começamos assim um breve namoro, né? Mas não continuamos, né? Só após eu retornar à minha cidade é que eu conversei com ele via telefone e aí nós voltamos a conversar e fomos nos encontrar, né? Para hoje estarmos casados, né? E como você vê a sua chamada ministerial, como você concilia isso, a sua chamada ministerial e o seu casamento? Como é que você faz essa conciliação? Olha, eu e o Elias nós conversamos muito sobre isso, sobre chamada, né? A chamada é algo individual, né? Que Deus faz para cada um, né? E como esse ano eu e o Elias, quando virou dia 31 de dezembro, né, para o dia 1º de janeiro, nós oramos e nós falamos, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, né? Essa é o meu desejo, Cris, a cada dia fazer a vontade de Deus. E nós como casal, nós conversamos muito sobre isso. Então existe uma compatibilidade nisso, né? Na chamada, no dispor da vida para Deus. O Elias não me assim proíbe de nada, né? E ele sempre me apoiou, né? Nas decisões, né? E como você falou, eu não posso fazer nada se a presença de Deus não estiver comigo, né? E eu vejo desde 2007, né, que eu me formei, né, no IBAD até hoje, eu vejo como Deus tem me preparado, né, todos os dias, né, nos preparado, né, e eu tenho buscado a cada dia, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade, me usa da melhor maneira que você quiser, né, e é isso. Porque não é uma situação fácil você conciliar tudo. Você que já tinha uma chamada, assim, que Deus já tinha falado com você, e às vezes a gente, até você achar a pessoa adequada. Por isso que Deus tem que preparar essa pessoa. Sim. Porque se Ele não preparar...
Sim. O Elias funciona. é o meu companheiro. Resposta de oração. Resposta de oração, e ele é meu equilíbrio, né? Ele é o equilíbrio na nossa relação. Inclusive ministerial. Ministerial, e a gente não pode fazer nada assim, atropelado, não, né? Então, Simone, vamos orar, eu e ele, né? Vamos orar, vamos buscar a direção de Deus, né? E não fazer nada precipitadamente. Como a gente consegue perceber, a sua transformação, ela foi algo muito assim, muito espetacular. Quando eu digo muito espetacular, é que ela foi muito forte, muito grande, muito palpável. Foi, certamente para você e para quem te conhece também. Sim. Sua família deve ter observado a gritante transformação que aconteceu em você. Foi. E na época os meus pais, eles não concordavam muito, né, em eu ter saído de uma religião, né, para ir para outra. Na verdade, de uma denominação. De uma denominação, né, porque para eles, assim, isso era difícil, né, mas porque eles... um pouco diferente, assim. Diferente, e eles foram, né, na minha formatura, e hoje eles aceitam, né, e através da minha vida, né, nós passamos a orar muito mais em casa, em família, juntos. Eles viram a transformação, viram a bênção que foi o meu casamento, como Deus tem agido, e também as curas que Deus fez na minha vida, não só emocional, mas também física, né? Onde uma noite, eu tinha problemas sérios de manchas no corpo, né? Manchas brancas enormes assim, onde as pessoas perguntavam: nossa, Simone, o que você tem? Eu tinha vergonha de usar, né, uma blusa, uma blusa sem manga. E num domingo à noite, né, o pastor nos chamou, quem quisesse receber uma cura, né? Eu fui lá para frente e naquela noite Deus me curou. Eu era recém-convertida, né? Então eu pude sentir assim da cintura para cima um fogo subindo, um calor, e o pastor estava orando, e quando ele parou de orar, as manchas tinham desaparecido. E eu fui na dermatologista e testemunhei aquilo que Deus fez, né? E tive que fazer biópsias, ninguém achava o que eu tinha, mas naquela noite o médico dos médicos me curou e eu nunca mais tive problema nenhum. E até hoje eu conto esse testemunho, né? Com muita gratidão e temor a Deus, porque Ele é o mesmo Deus, né? Que ainda cura, que ainda salva, que ainda liberta, mas Ele não pode fazer nada se a pessoa não permitir, né? Por isso que eu falei, eu permiti o agir de Deus, né? E eu sempre falo para Deus assim: Senhor, obrigada porque Tu não desistisses de mim. E um dia eu perguntei para o meu pastor, que foi o pastor e que me discipulou, com a esposa que me deu estudo bíblico, né? E eu sou grata a Deus. Falei: pastor, por que eu não conhecia esse Jesus antes? Quantas coisas eu poderia ter evitado, né? Tanto sofrimento que eu passei. Ele falou: Simone, agora era a hora. Nunca é tarde, né? Então, nunca é tarde, né? Para a gente abrir a vida, se entregar realmente, falar: Senhor, eis-me aqui, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus veio, né, para quem está doente, né? Veio para libertar e salvar todos aqueles que querem, que desejam, né? E eu quis e continuo querendo, né? Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o meu refúgio. Deixar no Calvário todas as nossas dificuldades, nossos sofrimentos, as nossas dores, é o certo, é o local adequado para a gente fazer isso. Porque em outro local nós não vamos obter cura. Não. Todas as outras são passageiras. Isso, Mas é no Calvário que a gente pode encontrar a paz, encontrar a cura para tudo, né? Me fala mais um pouquinho aqui sobre como tem sido, como foi a sua adaptação e como tem sido, porque são quase 15 anos de casamento, quase 15 anos de Assembleia de Deus. Como tem sido a sua adaptação?
Você se achou assim? Foi aquela... Fala, nossa, é aqui a minha igreja. Foi assim, foi uma transição, né? Eu saí da igreja luterana para comunidade, né? Na época, e fui para a Assembleia de Deus, né? Mas eu me encontrei lá. Eu sou feliz lá, consegui me adaptar às doutrinas, né? Da igreja, gosto da palavra, né? Me sinto bem, fui bem acolhida, né? Na minha igreja pelos meus pastores, né? E, na verdade, eu permiti, né, que tudo isso acontecesse também. Não que as outras não sejam boas, são boas, mas quando eu falo da adaptação é porque como você saiu de uma igreja luterana é muito, é o outro lado da corda, não é dentro das igrejas cristãs, são igrejas muito diferentes. Sim. E você tem passado por todo esse processo, saindo de uma, entrando em outra, quer dizer, parece até que você foi passando por, como a gente chama, gotinhas. Primeiro essa, depois essa, até que você chegasse no lugar onde você está, onde você exerce o seu ministério, onde vocês e o seu marido exercem o ministério. Né? Então, eu me sinto muito bem acolhida, né? Posso me considerar, sou mais tradicional, assim, né? Gosto dos hinos, da harpa, né? E da liturgia da igreja. Eu, Simone, me sinto muito bem acolhida. Pela minha igreja, pelos meus pastores. A sua história é muito bonita, é uma história de transformação, uma história de reconstrução e uma história de esperança também. E principalmente uma história de disposição para Deus. Sim. O que não é uma coisa muito fácil a gente encontrar hoje em dia, porque eu vejo muitas pessoas que almejam o ministério, não pelo ministério, não pelo chamado de Deus, mas pelas benécias que Ele traz em várias áreas. Mas não, a sua história de alguém que almeja um ministério, que está disponível para o ministério pelo que Ele é. Sim. Pelo ministério em si, por fazer a obra de Deus. Isso é muito bom, parabéns. Cris, quando eu me formei e voltei à minha cidade e a trabalhar na igreja, eu me lembro assim, que eu falei para o pastor assim, pastor, eu não quero título. E ele falou, mas você não vai ter título, você vai ter trabalho. É isso que eu queria. Qual que é o meu desejo? De poder ajudar as pessoas e mostrar que Deus pode transformar, assim como Deus transformou a minha vida, que Ele pode transformar as outras vidas, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar com discipulado, né? E discipulei algumas pessoas, né? E você poder ver as vidas transformadas, casamentos sendo restaurados, né? E as pessoas, até hoje, nós temos amizade e elas ligam e nós oramos juntos, e nós conversamos e pedem conselhos, né? E eu sempre falo para uma delas, não olhe para trás, olha só para frente, né? Olha só para Deus, olha só para Jesus, o que Deus tem feito na tua vida. E isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Então, esse é o meu desejo, é poder ajudar as outras pessoas, né, a conhecer esse Jesus, a ter essa experiência, né, que é uma experiência pessoal. Né? Mas é avassaladora, não é? É uma experiência transformadora. Porque eu posso falar, mas quem convence é o Espírito Santo. Né? E eu sempre falo assim que essa minha amiga, Silene, ela foi muito persistente, porque ela ficou por 3 anos falando de Jesus para mim. E depois ela me contou que naquele domingo que eu liguei para ela, ela disse que ela tinha feito uma oração para Deus e falou assim, Senhor, eu entrego a Simone a Ti, porque eu tenho falado, tenho chamado, tenho pedido, mas ela não quer nada contigo. E ela disse que naquele final de semana eu liguei para ela, sabe? Então ela foi uma guerreira mesmo, né? E eu sou grata a Deus e eu falo todos os dias para Deus, Senhor, obrigada porque Tu não desistisses de mim. Por isso que eu sou o que eu sou hoje.
né? Ele vai juntando os caquinhos, né? E vai transformando a pessoa. Quando a pessoa permite o agir de Deus, né? E a cada dia, né? Uma situação que eu fui aprendendo, né? Por exemplo, questão do batismo com o Espírito Santo, né? E descer as águas, o significado de cada coisa, porque uma coisa é você receber, recebi, mas o que é? E o que significa isso? Né? Com zelo, com temor, né? E até hoje, né? Eu tenho esse temor, né? Com a palavra, em buscar cada dia melhorar mais e mais. Certo. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. É muito boa, a conversa passa rapidinho, quando a gente vê, já foi, não é? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cris. E só lembrando de uma frase que diz o seguinte, um texto que diz o seguinte: quem pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você pôs a mão no arado sem olhar para trás agora. Verdade. Só para frente, não dá para voltar. Deus não nos permite voltar. Verdade. Não, ele chamou, você aceitou, agora ministério, aqui vou eu, não é? É verdade. Bom, muito obrigada, Simone. Nós tivemos a presença encantadora e o testemunho transformador e tão edificante da Simone Rebelo. Muito obrigada, Simone, por ter vindo. E você que gostou desse testemunho, passe para outras pessoas, vai ser bênção na vida de outros, vai edificar a vida de outras pessoas e vai ajudá-los também a entender que Deus é Deus, que Deus tão grande, esse que transforma. Visite o nosso site mlnvida.com ou fale conosco através do e-mail info@mlnvida.com. Nós estamos também nas redes sociais. Nós aguardamos vocês na próxima. Muito obrigada e tenham todos um dia, uma noite, uma semana, um mês abençoado.